Santo. Pode se sentar. Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus e a alegria de Maria. Eu me chamo Douglas Philip, eu tenho 31 anos. Junto comigo está a minha esposa, Daniele, a minha coordenadora lá do grupo de oração, Nossa Senhora Consolata, lá de Cafelândia, e a Ivone, que é serva do grupo. Eu estou aqui no Paraná há pouco tempo. Esse ano, no final do ano, completam 2 anos que eu estou aqui. Por uma questão de um chamado, um chamado ao matrimônio, eu vim para aqui. Hoje, servindo a Deus em Cafelândia, eu venho da diocese. Antes de vir para cá, eu venho da diocese de Campo Limpo, em São Paulo, capital. Lá morei durante 30 anos, ou 29 anos. Lá eu trabalhei no Ministério da Pregação, no Ministério Jovem, nível diocesano. E eu preciso dizer assim, muito claramente, muito fortemente, pelo poder do nome de Jesus, da minha grande alegria de estar aqui, porque vocês são as pessoas que Deus colocou na minha vida antes mesmo de eu as conhecer. Eu estava muito ansioso por essa noite para poder olhar com os meus olhos um dia uma promessa que Deus fez lá para mim quando eu saí da minha diocese, que o chamado que Ele fez não morreria e que independentemente do lugar onde eu estivesse, Deus não faria o meu ministério morrer. Estar aqui nesta noite e te ver é ver com os meus próprios olhos a promessa e o poder do nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que agiu, que curou e que falou. Há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que deseja, a partir da palavra, falar conosco. Porque a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvido, escutar. Eu tenho certeza que Deus vai falar na sua vida hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu ministério hoje. Você crê nisso? Sim ou não? Então no seu braço direito até apareceu o pelo do sovaco e diga aleluia, Senhor. Aleluia. Eu acredito que a sua palavra se renova a cada manhã. Amém. Abra comigo, por gentileza, a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Amém? É um curso bíblico. Eu vou ler a tradução da Bíblia Ave Maria. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Todos juntos agora vamos rezar com Maria. E Maria diz: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais,
em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Palavra da salvação. Vamos dar uma salva de palmas à palavra do Senhor. O tema desta pregação é a seguinte afirmação: a pregação é um louvor a Deus. E eu escolhi esse tema, esse texto, melhor dizendo, para refletirmos esse tema por 3 motivos. Primeiro, em todo o Evangelho, é no Evangelho de Lucas que nós vemos Maria como protagonista. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque eu gostaria de refletir a seguinte questão com vocês, a partir do tema, a pregação é um louvor a Deus, refletir a seguinte pergunta, a seguinte questão: será que toda pregação é um louvor a Deus? Segundo motivo, então. E o terceiro motivo, porque eu acredito que Maria deva ser de nós pregadores arquétipo, modelo de quem quer de fato, ou quem se pretende ser, ou diz que é um pregador. Esses são os 3 motivos. Agora nós vamos olhar esse texto aqui, que não é a primeira vez que nós o ouvimos, com certeza já devemos ter pregado diversas vezes a respeito dele, mas acredito que valem algumas considerações importantes. A primeira coisa é a seguinte: os biblistas dizem que o encontro de Isabel com Maria é o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Em Isabel, o Antigo Testamento acaba, e em Isabel, que representa o Antigo Testamento, há o acolhimento do Novo Testamento na pessoa de Maria. O Evangelho, o Novo Testamento se apresenta a partir então de uma mulher pobre e simples. E quando nós falamos aqui do contexto bíblico em Maria, que vai se evidenciar no Magnífica, que Maria é pobre, que Maria é humilde, nós não falamos de pobreza e de humildade como consequências de uma miséria humana, mas nós falamos como adjetivos. Se tem alguém que pode se apropriar e dizer que de fato tinha, mas não fez, porque se tivesse feito deixaria de ser, Maria era proprietária, sim, da humildade a Deus e da pobreza. Mas humildade e pobreza de coração, e isso fica claro no Magnífica que nós lemos e rezamos juntos. O que é o Magnífico, o canto de Maria? O Magnífico, o cântico de Maria, é o texto mais longo em que Maria aparece como protagonista. Ela fala no texto. Ela é protagonista, ela é agente desse texto bíblico. E assim, por isso que eu escolhi, uma vez que, do meu ponto de vista, Maria é o nosso modelo, logo eu teria que escolher uma passagem que mostra o protagonismo de Maria. E Lucas faz questão de colocar esse protagonismo na boca de Maria, ou nas atitudes de Maria, por quê? Os documentos de Clueba, quando falam do Magnífica, dizem 3 coisas a respeito do Magnífica. Primeiro, que o Magnífica é o espelho da alma de Maria. O Magnífica, ele deixa claro, deixa transparecer de forma límpida como era a alma de Nossa Senhora, a sua estrutura espiritual. O Magnífica é a exposição da alma de Maria. Segunda coisa que o documento de Clueba diz, que o Magnífica é o cume da espiritualidade do pobre de coração. Aquele que deseja ser pobre de coração, aquele pregador que deseja ser pobre de coração, ele precisa imitar Maria a partir do Magnífico. E a terceira coisa que o documento de Puebla diz, que o Magnífica é um prelúdio das bem-aventuranças, ou melhor, do Sermão da Montanha. Todo mundo aqui sabe, o Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte a respeito do Sermão da Montanha: o Sermão da Montanha é um resumo de toda a doutrina de Jesus. Quer saber o que Jesus ensinou de forma resumida?
capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. E o Magnífica é o que então? Um prelúdio do reino de Deus. É a mensagem do reino. E o que é, não é a nossa pregação, senão a transmissão da mensagem do reino. Eu não sei se vocês sabiam, mas a palavra que mais aparece na boca de Jesus nos evangelhos é reino de Deus ou reino dos céus. E a nossa missão enquanto pregadores do reino é transmitir a mensagem do reino, ou seja, a boa nova, o evangelho. E o Magnífica é um prelúdio da síntese do reino de Deus. Amém? Agora, minha gente, vamos olhar aqui para a postura propriamente dita de Maria no Magnífica. Magnífica é uma expressão latina de origem grega que a gente pode traduzir como exaltar, enaltecer. O Magnífica exalta a obra de Deus na vida dela, de Maria. O que Maria faz então é enaltecer, é dar glória, é dar o devido lugar a Deus no chamado que Ele faz a ela. E por que Maria exalta a Deus? Presta atenção aqui, que daqui a pouco a gente vai entender o que isso tem tudo a ver com a pregação. Qual é o motivo de tudo isso? Presta atenção aqui, meu irmão. Vem comigo. Maria entende qual é o papel dela dentro do chamado que o próprio Deus a fez. Ela reconhece que o autor do dom, o autor do chamado é o próprio Deus. E é Deus que merece todo o louvor e toda a glória. O que o Catecismo diz a respeito do louvor? No número 2639, quando fala de louvor. A oração do louvor é a forma mais direta de reconhecer que Deus é Deus. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. O Magnífica, em Maria, o Magnífica reconhece Deus porque simplesmente Ele é Deus, é digno de todo louvor. Só que a gente precisa pensar em duas coisas. E a primeira está lá no momento do anúncio do anjo. Vamos nos colocar no lugar de Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Eu estou aqui porque eu preciso dizer para você que você tem uma missão muito importante. Você vai ser a mãe do Salvador. Tudo que o texto diz é que Maria não entende muita coisa e pergunta, mas como, meu filho, que isso vai acontecer? Que eu não conheço homem nenhum. Se Maria não tivesse entendido o chamado que Deus fez a ela, a primeira atitude que ela teria diante do anjo, sabe qual que era? Ela teria inventado, criado vários critérios para aceitar ser mãe de Jesus. Em nenhum lugar da Bíblia, só na saudação, nem no Antigo e nem depois, em qualquer outro livro, não existe nenhuma saudação como o anjo fez para Maria. Se Maria não tivesse entendido, ela poderia muito bem ter feito várias exigências para aceitar o chamado. Já pensaram nisso? Olha, realmente eu vou aceitar. Só que eu tenho algumas condições. Eu tenho alguns porquês para dizer sim. Poderia ter dito isso, gente, sim ou não? Humanamente falando, poderia. Olha aqui, seu anjo, né? Me dê garantias. Daí eu digo meu sim. E poderia ter feito isso porque Deus estava encantado com ela. E não sou eu que estou dizendo, não. Alguns santos chegaram a dizer o seguinte, que Deus disse assim para Maria: seduziste-me, Maria, e eu me deixei seduzir por vós. Os santos colocaram na boca de Deus aquilo que o profeta falou para Deus, porque de fato, cheia de graça, o Senhor é contigo, significa que você, como os santos dizem, é a filha predileta do Pai, a menininha dos olhos. Maria poderia ter feito várias exigências para dizer sim, mas não disse. Segunda coisa, Maria poderia ter se vangloriado com
Elogios de Isabel. Olha, Isabel, eu vou te dizer uma coisa, hein? Minha prima, senta aqui. Vamos tomar um café e vamos refletir o seguinte. Já parou para pensar que eu sou a única mulher no mundo, de todos os tempos, é a única que pode dizer, literalmente, que tem um rei na barriga. Então, realmente, eu sou demais. Eu sou bendita entre as mulheres mesmo. Você tem que mesmo dizer que da onde que vem a honra de você me receber? Olha, até esses dias eu era uma prima normal, agora eu sou uma prima que está trazendo um Salvador. Me trate agora como eu devo ser tratado. Inclusive, me traga uma cadeira melhor, por favor. E vem fazer uma massagem aqui no meu pé. Maria fez isso? Poderia? Não faz. Não o fez. E o que ela fez? O Magnífica. Ela louva e exalta a Deus. Ela foge do elogio de Isabel. Ela não se vangloria, ela não abraça o elogio. O que ela faz? Ela se esquiva e diz: minha alma glorifica o Senhor, porque Ele olhou para a sua pobre serva. Maria não se deixou cair e se levar pela vaidade. Maria não caiu no perigo da vaidade. Mas o Magnífica diz muito mais do que isso. Magnífica é uma profecia. É uma pregação profética de Maria. Porque o que ela diz? Doravante, a partir de hoje, todas as gerações irão me chamar bem-aventurado. Isso é uma profecia. E porque é profecia, e a gente sabe muito bem, a profecia ela não diz apenas coisas que estão para acontecer, mas a profecia, o profeta é aquele que anuncia e que denuncia. E quando Maria exalta a Deus no Magnífica, ela está profetizando contra duas pessoas. Em primeiro lugar, contra os poderosos, contra o governo. Em segundo lugar, Maria está criticando os poderosos da religião. Os poderosos da religião que querem acumular e que acumulam benefícios em nome do serviço que foi chamado a prestar. Maria está profetizando contra servos, ministros e pregadores que fazem do seu chamado um trampolim para o sucesso financeiro. Maria está profetizando contra os pregadores que usam o chamado de ser pregador para tirar vantagem do outro. É disso que se trata o Magnífico, é uma profecia. E por isso que eu escolhi este texto para nós refletirmos e respondermos a seguinte pergunta, de novo. Será que toda pregação é um louvor a Deus? E aqui talvez eu acho que a gente já possa responder essa pergunta. Por mais que ela doa em nós pregadores. Nem toda pregação é um louvor a Deus. Ela tem que ser um louvor a Deus. Mas ela nem sempre é um louvor a Deus. E sabe quando a pregação não é um louvor a Deus, meus irmãos? A pregação deixa de ser um louvor a Deus quando eu, pregador, me torno um usurpador da glória de Deus. A pregação deixa de ser um louvor a Deus quando eu caio naquilo que Maria não caiu, na vaidade. Quando eu me acho melhor que todo mundo. E quando eu esqueço que a obra que Deus faz através de mim é a obra de Deus. E não é obra minha. Ainda que eu ore, ainda que eu estude, ainda que eu me prepare, a glória é toda devida a Deus. E quando eu me esqueço disso, a pregação não é mais louvor a Deus. É louvor a qualquer outra coisa. A mim, aos meus feitos, mas não é louvor a Deus. Os teólogos dizem que a vaidade foi o primeiro pecado dos seres humanos. O primeiro pecado do ser humano foi a vaidade.
se achar um eu absoluto, se achar alguém que não precisa de Deus, que pode se virar sem Deus, é achar que eu já prego há tantos anos, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso orar. Já preguei tanto sobre isso, não preciso orar mais, não preciso preparar mais. Ixi, amor de Deus, já sei de cor e salteado, vamos embora. Nem oro e nem preparo, porque eu já sei. Uma tradição muito antiga, retirada dos padres do deserto, traz uma história muito interessante sobre Santo Antão. Vocês sabem que quando nós falamos de padres do deserto, são aqueles padres lá que no século IV, quando a igreja se torna a religião oficial do Império Romano e que não há mais perseguição, não há mais martírio, muitos vão orar no deserto, na montanha, porque querem viver a radicalidade do Evangelho. Uma vez que o Evangelho e a religião virou uma coisa que todo mundo pratica, muitos fogem para viver algo mais radical. E aí quando surge a tradição ascética dos padres do deserto e daí por diante. E tem uma história muito interessante a respeito de Santo Antão. Diz que o Satanás fazia de tudo para fazer Antão cair no pecado. Quando ele ia rezar, contemplar a cruz, o diabo fazia Antão enxergar uma mulher pelada no lugar de Cristo crucificado. Quando Antão jejuava, ele enxergava uma mesa com um banquete imenso, mas Antão firme. Até o ponto em que o diabo se cansa. Veja bem, o cara devia ser embaçado, mano. O capeta desistir. Diz que então, em determinado momento, depois dele cansar de tentar, então ele fala: meu, não foi assim? Mas com uma pregação minha eu falo do jeito que eu quiser. Meu, na moral, cansei, brother, estou indo embora. Você é o primeiro ser humano que conseguiu ganhar de mim na tentação. Estou indo embora. E diz o texto que a tradição que o diabo virando as costas, então cai de joelhos, ergue os braços e fala: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, eu ganhei, agora eu sou santo. Diz a tradição que o diabo vira, dá um sorriso e volta. Antão venceu todas as tentações. Várias e várias tentações, mas caiu na tentação de achar que era santo, na vaidade de ser santo. Eu sou humilde. Maria está ali no primeiro grau, estou ali entre o quarto e o terceiro. Sou humilde. Nossa, eu sou um homem de oração. Eu rezo muito, sabe, irmão? Eu rezo demais. As 1000 Ave Maria. Eu rezo. Olha, irmão, eu sou um cara de oração. Vou até te ligar uns dias desses aí para você ver as horas que eu levanto para rezar, irmão. Olha, eu sou um cara que lê a palavra de Deus, hein? Não é querendo falar, não. Se quiser fazer o jogo da Bíblia aqui, a gente pode fazer. Como que é o jogo da Bíblia? Fala o livro, capítulo, versículo, que eu vou te falar de qual. Porque, irmão, eu já li a Bíblia demais, sou bom na Bíblia. Vaidade. A pregação deixa de ser louvor a Deus quando eu esqueço disso. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz: antes de cair, o homem se envaidece. Antes da ruína, o homem deixa a vaidade tomar conta do coração dele. E é uma coisa que nós, como pregadores, precisamos tomar um cuidado muito grande. Muito grande. Para que a nossa pregação não seja um louvor a nós mesmos, mas seja um louvor ao próprio Deus. Eu gostaria que vocês me permitissem, aqui eu trouxe algumas coisas que Deus colocou no meu coração como exemplos concretos da nossa caminhada, do nosso ministério. Eu queria te pedir a permissão aqui, de talvez bater o olho aqui e falar algumas. Posso? Sim ou não? Sim. Muito obrigado, minha gente. Parceria. Primeiro,
pregação deixa de ser um louvor a Deus quando eu viro o centro dela. Eu vou dizer, sabe como? É aquele pregador que diz assim, porque semana passada eu estava num ginásio lotado e eu não conseguia nem contar quantas pessoas tinham naquele lugar, e eu falava uma cura e as pessoas eram curadas, e eu falava um milagre. Irmão, foram vários milagres que eu realizei, várias curas que eu realizei. Eu estou dizendo de coisas que eu não estou inventando não, já vi gente pregar assim. Eu curei, eu libertei. Eu estou aqui nesta noite, e foi muito difícil para estar aqui, porque eu tenho uma agenda muito cheia, e o Márcio me ligou há 10 anos atrás, para eu estar aqui pregando com vocês. É uma grande alegria, mas só que eu não posso atrasar, porque daqui a pouco eu vou pegar um avião ali no aeroporto de Foz, e eu vou pregar na Paraíba. Pregação que deixou de ser um louvor a Deus para ser uma oração a si mesmo, um louvor a si mesmo. Sabe quando a pregação deixou de ser louvor a Deus, irmão? Quando você não ora mais para preparar a pregação. Quando você não senta mais para fazer o seu roteirinho de pregação. Porque eu já sei de cor. Eu disse isso, estou repetindo agora. Ô irmão, você pode me pregar aqui no nosso seminário de vida? Qual é o tema? Pecado e salvação. Posso? Ah, graças a Deus, já tem um monte de roteiro ali pronto. Nem preciso mais. Sabe quando a pregação deixou de ser um louvor a Deus? Quando você pensa assim, nem vou preparar minha pregação, porque hoje eu vou pregar aqui no grupo de oração da cidade mesmo, é um grupinho lá, tem umas senhorazinhas que nem sabem ler a Bíblia direito, nem vão preparar nada não, seja o que Deus quiser, Deus coloca no coração na hora, e eu tenho certeza que Ele vai agir. Agora chama ele para pregar para 500 pessoas, sabe, vai estar o coordenador, vai estar isso, vai estar aquilo, ele fica um mês, pede afastamento do trabalho, fica um mês dentro do quarto, rezando, jejuando, lendo, para fazer a melhor pregação da vida dele. Ixi, como vai ser transmitido, tem que preparar algo novo, um conteúdo novo. Agora, quando é o povo lá da paróquia, nem preciso mais. Querido, sabe o que o Papa Francisco diz na alegria do Evangelho, quando fala a respeito da pregação e dos pregadores? Ele diz que um pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Você não prepara suas pregações, você não ora, o Papa diz para você que você é um irresponsável e um desonesto. E não valoriza o dom que Deus te deu. Está fazendo de qualquer jeito, levando nas coxas, pensando que o povo é obrigado a receber qualquer coisa. Que afinal de contas Jesus vai vir, vai baixar o Espírito Santo. E eu sei que isso que eu estou dizendo aqui, muita gente se incomoda. Quando a gente fala que pregador tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar na medida do possível, tem pregador que não gosta. Porque ele não entendeu ainda que o fato de estudar não tira a unção, não tira o avivamento. Ele tem que lembrar que um padre para ser padre estudou 10 anos. Ele tem que lembrar que o Papa para ser Papa, ele passa por um monte de coisa. Anos e anos para ser Papa, não é só, apenas. Tudo bem, faz toda a diferença. Ele foi escolhido pelo Espírito Santo, amém. Mas os que estão ali no conclave para ser escolhido, não tem nenhum bobão lá não. Não sabe o que está fazendo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, minha gente? Sim ou não? Sim. Eu sei que isso dói às vezes, né? Incomoda. Mas a gente precisa dizer, que ninguém tem coragem de dizer. E o que o pregador quer fazer, na sua grande maioria, é fazer os outros chorar, é rezar por cura, é rezar por libertação. Ninguém quer falar a verdade. Por quê? Porque isso não atrai os outros.
Sabe quando a pregação deixa de ser um louvor a Deus? Quando eu começo a acreditar que sem a minha pregação aquele retiro não vai ser bom. Sabe quando a pregação deixa de ser um louvor a Deus? Quando você acha que sem a sua pregação as coisas não vão funcionar. Sabe quando a pregação deixa de ser um louvor a Deus, irmão? Quando você tem medo de perder o espaço para quem está chegando. Quantos pregadores têm medo? Liga para você, não pode ir, irmão, você pode indicar alguém, sabe que está uma pessoa boa que está começando, não um pregador, pensa assim, não vou falar não, porque está pregando demais, vai que toma o meu lugar. Estão falando alguma mentira aqui, meus irmãos? A pregação deixa de ser louvor a Deus quando eu tenho medo de perder um espaço. Quando eu tenho medo de largar o osso, de largar a obra, como se a obra fosse minha. Como se eu fosse dono de alguma coisa. Infelizmente, muitas vezes, e muitos vão e caem, porque cometem esse pecado. A pregação deixa de ser um louvor a Deus quando tudo o que eu busco na minha pregação como objetivo final é prestígio, é sucesso. É quando eu preparo uma pregação pensando, eu vou, arregaçar o capeta hoje na pregação e vai fazer fila de irmãos para vir me cumprimentar e vai falar que foi tocado pelo poder da minha palavra. Não é louvor a Deus mais. Quando eu espero tapinha nas costas, parabéns, e eu não estou dizendo de um elogio sincero em que eu acolho e falo, glória a Deus por esse elogio. Deus seja louvado, irmão. É só misericórdia, irmão. Olha, se hoje a pregação foi boa, foi porque Deus é amor. Porque se fosse por mim, ia ser um fiasco. Mas Deus me chamou e Deus me capacita. Irmão, bendito seja Deus. A pregação deixa de ser um louvor a Deus quando a vida do pregador deixou de ser um louvor a Deus. Se tua vida não é mais um louvor a Deus, irmão, eu preciso te dizer, sua pregação não será um louvor a Deus. Porque a nossa pregação é consequência e precisa ser consequência da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada, da nossa luta, da nossa oração. E quando a vida do pregador deixou de ser um louvor a Deus, ele esqueceu que ele é um pregador para servir, ele começa a inventar um monte de exigência para querer pregar. Sabe a exigência que eu falei que Maria poderia ter? As exigências que ela poderia ter inventado lá e pedido para o anjo Gabriel, tem muito pregador que está fazendo. Quando ele começa, ele aceita pregar em qualquer lugar. Quando ele começa a pregar, qualquer lugarzinho que dão para ele pegar no microfone ou partilhar a palavra, ele é feliz, ele aceita. Mas aí o que acontece? A graça de Deus começa a transformar a vida do pregador. O ministério dele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E ele se acha no direito de começar a fazer um monte de exigência. A pensar que ele é astro de rock. Quase pede até camarim. Irmão, olha, eu vou, mas tem que ter uma água com gás da marca X, tem que ter uma pera, uma maçã, uma banana, suco Del Valle. Esse aqui ainda é humilde, porque suco Del Valle é ruim. Eu só prego, irmão, se na tua igreja tiver um número X de pessoas. Eu só vou até o seu evento se tiver a partir de tantas pessoas, irmão. Senão fica muito complicado de eu ir. Irmão, eu só prego se vocês pagarem a minha
minha passagem de avião e da minha esposa, mais ajuda ministerial, mais um hotel. Porque, irmão, no começo de caminhada, eu vou te dizer uma coisa, vou ser sincero. Eu dormia na casa dos irmãos, mas os irmãos querem ficar partilhando, os irmãos querem pedir oração, querem trazer a vizinha para a gente rezar, e aí a gente não tem ânimo, a gente não tem força para pregar o retiro. Então a gente quer, assim que você entenda, humildemente te peço, um hotelzinho assim, só para ficar com a minha esposa, para a gente rezar e partilhar à noite. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, aconteceu 2 semanas atrás. A pessoa me ligou e falou: irmão, chamei fulano de tal, pessoa aqui para vir pregar, mas foi difícil, hein, cara? No final desistiu, que colocou tanta exigência, e ele sempre pregava aqui para nós, agora só vem se pagar o avião para ele, para a esposa, se der ajuda ministerial, no valor X, abaixo disso fica difícil. Nossa, ele está mudado, hein, cara? Daí eu dei o telefone de um outro irmão, que não aceitou o avião e disse: não, irmão, eu vou de ônibus mesmo. São 12 horas de ônibus, e paga só um leito, ali eu vou, não precisa pagar avião não, que é muito caro. Como a passagem de avião, só de ida, você paga ida e volta do ônibus e ainda sobra dinheiro. Não tem problema não, irmão. É nesse momento que a pregação deixa de ser um louvor a Deus. Uma amiga minha de Belo Horizonte ligou, um tempo atrás, voltou de uma missão nos Estados Unidos, ligou para partilhar, para falar como foi. Ela é cantora e tal. E daí fez uma pergunta para mim: Douglas, vou te fazer uma pergunta, irmão, pessoal, particular. Você aceitaria, você me dá autorização, eu posso passar o seu telefone para o pessoal lá que foi fazer a missão dos Estados Unidos? Eu posso? Eu falei: tá brincando, né, velho? Falei: claro que pode dar. Pergunta mais maluca é essa? Não que, né, vamos para os Estados Unidos e tal, mas, né, vou pregar e dá para comprar umas coisas mais barato, né? Tá? Falei brincando, eu falei: é claro que eu aceito. Ela falou: sabe por quê? Porque o pessoal aqui está cansado de trazer gente. Eu vou falar, preciso falar. Eu não vou falar não, para não me arrepender depois. Vai trazer gente de comunidade X aqui, aí do Brasil, conhecidíssima, sabe? Daí traz o pregador, aquele que quer exigir que seja pagar, que paguem para ele em dólar. E o pessoal está cansado de ser extorquido por missionário, por gente que diz que está na obra pelo reino, só que está fazendo do ministério uma ponte, um trampolim para o sucesso financeiro. Isso é inadmissível. Isso é inaceitável. E eu vou dizer uma coisa: muito disso que acontece, nós perpetuamos. Essa cultura do estrelismo, muitas vezes nós perpetuamos. Sabe quando nós perpetuamos? Quando a gente não investe no nosso grupo e nas pessoas do nosso grupo. E aí tem que chamar alguém de fora. Aí quando chama de fora, vai carro de som, faz... Eu não estou... Entenda muito bem, por favor, deixa eu ser claro aqui. Uma coisa, outra coisa. Só que entenda, gente, aos limites. Deus, ele age nos irmãos. Deus não age só no pregadorzão famosão, não. E glória a Deus, porque ele está onde ele está. Deus precisa levantar alguém para estar ali. Só que às vezes a gente faz mundos e fundos, endivida a paróquia, endivida o grupo, faz 1 milhão de campanha, pega dinheiro emprestado, faz consignado. A pessoa vem, prega e vai embora. E quem vai ficar para cuidar com os frutos disso, para fazer crescer o que foi lançado na terra, quem vai ficar? Nós. É uma coisa que a gente precisa refletir e tomar cuidado com essa cultura do estrelismo. Porque, gente, isso não cabe na igreja. Eu fico indignado. Uma coisa que acontecia muito regularmente em igrejas protestantes, né? A questão do movimento gospel, aquela coisa toda, e diante do trono, aquela coisa toda.
E precisa tomar cuidado porque esse negócio está vindo para a gente aqui. Isso não pode, porque o Evangelho é isso daqui. O Evangelho que exalta os humildes, que exalta os pobres, e não o soberbo. Não o pregador soberbo, o líder soberbo, que acha que é dono de tudo e que manda em tudo. Não tem lugar. E a gente não pode admitir isso. É uma coisa que a gente precisa pregar contra. É uma coisa que a gente precisa lutar contra. Amém? Amém? A exemplo da Virgem Maria. Lembra da visão de Dom Bosco? As colunas da igreja, a Eucaristia e a Virgem Maria. É com a Virgem Maria que eu quero estar. Não é com o arrogante, o presunçoso, o famoso, a estrela. Não, eu quero aqui a estrela da manhã, a Virgem Maria. É ela que eu quero olhar, é ela que eu quero imitar, é ela que eu quero seguir. E eu quero te fazer um convite nesta noite, irmão, a repensar as tuas atitudes como pregador, a repensar os teus objetivos como pregador. Você é pregador por quê? É para levar o reino de Deus? Ou é para tirar vantagem da posição que Deus te colocou? Por que você é pregador, irmão? E eu quero convocar vocês, quero chamar, quero gritar. Vamos voltar para o lugar onde o pregador precisa estar sempre. Sempre. E o lugar que o pregador precisa estar se chama humus. Humildade, que pode ser traduzido como solo, terra. Eu quero convidar você a voltar a colocar os seus pezinhos no chão, irmão. Coloca os seus pés no chão. Renuncie a essas ambições que não são de Deus. Larga com essas vaidades mundanas e diabólicas. Porque elas podem destruir o teu ministério, querido. Pode destruir com a tua vida, com a tua história, com o teu ministério. Como aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Todo mundo aqui conhece, conseguiu se reerguer. Todo mundo conhece, a nível nacional. Que usou do microfone para ir para a cama com uma mulher casada. Deus nos livre disso. Deus nos livre desta tentação. Mas para isso a gente precisa estar com os pés no chão. Os pés no chão como Maria esteve. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a pequenez da sua serva. É esse lugar que o pregador precisa estar. E todas as vezes que nós estivermos aí sim, a nossa pregação será um louvor a Deus. Quando eu não me preocupar mais em contar os meus feitos, os meus milagres, as minhas curas, mas como Maria olhar, eu não sou nada sem a graça de Deus. Ai de mim se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for o poder. E termino com uma citação do Papa Francisco, ainda lá no finalzinho da alegria do Evangelho. Ele diz: juntamente com o Espírito Santo sempre está Maria no meio do povo. Eu quero convidar você nessa noite, nesse momento, para que a gente possa encerrar. Que você fique em pé, irmão. E que com o Espírito Santo e com a Virgem Maria você possa orar. Você pregador, você pregadora, e possa pedir a Deus que te livre de cair na tentação da vaidade. Que livre você de não pregar e que a sua pregação seja um louvor a Deus. Erga os seus braços e vai dizendo ao Senhor: Senhor, pela intercessão de Maria, nós queremos nesta noite renunciar pelo poder e pela intercessão do Espírito Santo. Nós queremos nesta noite nos despojar, Senhor, de toda e qualquer vaidade, Senhor, de todo e qualquer orgulho.
de toda e qualquer pretensão, Senhor, de que nós somos bons, de que nós somos ótimos, que nós somos melhores, Senhor. Nós queremos renunciar a esse espírito, Senhor, ao espírito de soberba. Nós queremos, Senhor, renunciar ao espírito da vaidade, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que Maria possa esmagar do nosso meio todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência, para que a nossa pregação seja sempre um louvor a Deus. É o que nós queremos pedir, Senhor, nesta noite, Senhor, que a nossa pregação seja sempre um louvor a Deus. Que a minha pregação, Senhor, seja sempre um louvor a Deus, Senhor. Nós pedimos a Ti pelo poder do nome de Jesus e pela intercessão de Maria. Que a humildade seja a nossa guia.